Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 3 de Microbiologia Clínica. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo das bactérias de interesse clínico. Lembrando que a maioria dessas bactérias são bactérias oportunistas, porque normalmente elas fazem parte da microbiota anfibiôtica do nosso organismo, mas em casos de estados imunológicos problemáticos com a defesa do organismo em queda, elas se tornam patógenos, ok? Então vamos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade nos corpos gram-positivos, falando sobre os estreptococos, ok? Já falamos sobre os estafilococos, sobre os enterococos e agora os estreptococos. Bom, eles fazem parte da microbiota anfibiótica, de onde? Da orofaringe, do intestino e da pele. São imóveis, isso quer dizer que não possuem sistema de locomoção. São mesófilos, isso quer dizer que se reproduzem facilmente numa temperatura entre 10 a 40 graus. Não esporulam, isso é muito bom, é sinal de que não formam estruturas de resistência chamada de esporos. Podem ser aeróbicos ou anaeróbicos facultativos. Você lembra? Aeróbicos são aqueles que utilizam o oxigênio para sua produção de energia. Anaeróbicos facultativos utilizam também o oxigênio, porém, na falta desse gás, eles vão utilizar outro gás atmosférico. Os estreptococos geralmente não se apresentam isolados, mas em agrupamentos, em colônias ou cadeias. E essas cadeias são cadeias longas, como se fosse uma fila, um atrás do outro, enfileirados. E uma das características que os separam dos estafilococos é que eles são catalase negativa. Todas essas características são características gerais. Isso quer dizer que todos os estreptococos que nós vamos falar à frente, todos vão ter as mesmas características do gênero Streptococcus. Uma grande característica dos estreptococos é que há uma produção de uma exotoxina. Você lembra? Exotoxina é uma substância tóxica produzida pela bactéria e liberada pela bactéria. Exotoxina é produzida pelo plasmídio. E essa exotoxina dos estreptococos, ela é uma exotoxina diferenciada. Ela se chama hemolisina. Por quê? Porque ela faz hemólise. E você sabe que hemólise é o rompimento, é a lise das hemácias. O que nós temos dentro das hemácias? As hemácias não têm núcleo. E o espaço localizado do núcleo, o espaço que seria ocupado pelo núcleo, ele é ocupado pela hemoglobina. É a hemoglobina que é responsável pelo carregamento de ora oxigênio, ora gás carbônico. Quem carrega não é verdadeiramente a hemácia, mas a hemoglobina que existe no interior desta hemácia. O que faz a hemolisina? A hemolisina faz a hemólise, ela faz o rompimento desta hemácia, liberando então esta hemoglobina. Porém, existem duas maneiras diferenciadas da hemolisina atuar, dependendo da sua quantidade liberada por cada organismo do gênero Streptococcus. De acordo com a quantidade, elas podem ser chamadas de beta-hemolíticos, os estreptococos, alfa-hemolíticos ou gama-hemolíticos. Os gama-hemolíticos são aqueles que não têm hemolisina, ou quando tem, ela é tão pequena a quantidade que não há possibilidade delas destruírem as hemácias. Então, eles não são motivos do nosso estudo. Nós vamos estudar no gênero dos estreptococos, os estreptococos beta e alfa. Beta faz uma hemólise completa. O que quer dizer uma hemólise completa? Você sabe que a hemoglobina ela é formada por outras substâncias.
E essas outras substâncias, o ferro, a biliverdina, essas outras substâncias unidas é que vão formar a nossa hemoglobina, ok? Os estreptococos, que são chamados de beta-hemolítico, eles fazem a lise dessa hemácia e ainda fazem a destruição total da hemoglobina. Quer dizer, eles destroem a hemácia e destroem todos os componentes da hemoglobina, ok? Não deixam nada. A hemólise parcial, os alfa-hemolíticos, eles vão destruir a hemácia, porém, a hemoglobina, eles vão destruir o ferro, mas a biliverdina vai ficar. Então, o que nós conseguimos evidenciar nos nossos exames, nas nossas culturas? Quando observamos, então, uma placa com o meio de cultura, e nesse meio de cultura, os 3 estreptococos, nós conseguimos visualizar bem. O gama não há alteração nenhuma no meio de cultura. Você vê o crescimento das bactérias, mas não há alteração nenhuma nesse meio. Esse meio se chama agar-sangue, então nós não vamos observar nenhuma hemólise. Quando eu tenho no agar-sangue a produção positiva de bactérias, então houve crescimento de colônias, mas você observa que as colônias têm um halo esverdeado ao redor delas. Então isso significa que a hemácia do meio de cultura foi destruída, esta hemácia foi destruída, a hemoglobina foi decomposta, porém a biliverdina se manteve. Então esse halo esverdeado mostra que os estreptococcus alfa, eles não conseguem fazer uma hemólise total, é uma hemólise parcial, porque parte da hemoglobina ainda sobrevive. E no meio de cultura, quando são estreptococcus beta-hemolítico, nós olhamos na área do meio de cultura o crescimento da bactéria. Porém, as hemácias do agar-sangue foram totalmente destruídas, inclusive a hemoglobina. Então você olha e você vê bem mesmo a área totalmente esbranquiçada, geralmente um halo totalmente transparente que você vê, visualiza o outro lado da placa. Então nós temos estreptococcus beta, alfa e gama hemolíticos. Nós vamos começar a estudar então quais são as principais espécies dos cocos gram-positivos. Os cocos beta-hemolítico, que fazem hemólise completa, eles em 1833, eles foram estudados por uma microbiologista e ela conseguiu observar que na parede celular desses estreptococcus haviam carboidratos diferentes. Então ela formou 9 grupos de carboidratos e 9 grupos de bactérias diferenciadas. Só que para o nosso estudo nós vamos ficar com uma representante de cada grupo, porque são as representantes que aparecem rotineiramente nos nossos exames. O alfa-hemolítico não tem as divisões de grupo. Então vamos começar a estudar os beta-hemolíticos hemólise completa. Do grupo A, nós temos os Streptococcus pyogenes. Do grupo B, os Streptococcus agalactiae. E do grupo D, os Streptococcus faecalis. Alfa-hemolíticos, nós temos na hemólise parcial o Streptococcus viridie e o Streptococcus pneumoniae. Observamos que o faecalis, ele deixou de ser estudado como Streptococcus, porque no vídeo anterior nós dissemos que agora eles fazem parte dos enterococcus. Então, os Streptococcus faecalis não existem mais no grupo D, portanto, eles não serão estudados nessa. Cocos gram-positivos, Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Nós temos o Streptococcus pyogenes. É o pior patógeno entre os estreptococcus. Fazendo parte da microbiótica anfibiótica, na pele, ele se torna um patógeno oportunista e um dos piores patógenos. Quais são seus fatores de virulência? Bom, ele possui a cápsula que vai impedir com que ele faça a fagocitose ou que ele sofra fagocitose. Ele vai possuir uma exotoxina chamada de estreptoquinase.
Exotoxina, nós já sabemos que são substâncias tóxicas liberadas pela bactéria. E o que essa streptokinase faz? Ela ativa o plasminogênio e forma fibrina, gerando coágulos, aonde ela fica protegida da fagocitose. Então, se a cápsula por acaso não proteger, a exotoxina streptokinase vai estar produzindo. A exotoxina streptolizina O. Essa streptolizina O é uma substância tóxica que é altamente hemolítica. Ela é letal aos eritrócitos. Ela também elimina leucócitos neutrófilos e ela também elimina algumas plaquetas. Ela é ativada, a streptolizina O, na ausência do oxigênio. E a exotoxina M, que permite uma aderência das células do hospedeiro. Então, essas 3 exotoxinas produzidas pela nossa bactéria Streptococcus pyogenes, ela vai fazer com que haja uma grande virulência dessa bactéria. E ela tem uma outra enzima chamada DNase. A DNase, ela destrói o DNA da célula hospedeira, fazendo com que agora os neutrófilos não venham identificar esta célula corretamente. Então, ela vai ter esses fatores de virulência, fazendo com que todo o organismo, todo Streptococcus pyogenes, se torne um patógeno muito mais virulento, muito mais agressivo do que outros Streptococcus. Quais são as doenças que os Streptococcus pyogenes podem causar? Doenças inflamatórias, doenças toxigênicas ou doenças imunológicas. Nas doenças inflamatórias, nós temos a faringite, otite, sinusite, piodermite, gangrena, erisipela e celulite infecciosa. Lembrando que o nome piógenos está religado à produção de pus. Então, são determinadas doenças que vão ter a produção de secreções. Quando a doença é toxigênica, é produzida apenas pelas exotoxinas, pode ser a escarlatina ou o choque tóxico. Choque tóxico é quando vários órgãos são afetados ao mesmo tempo, podendo levar até a morte. E quando essa doença é imunológica? Aí nós temos a febre reumática, que é uma doença onde os estreptococcus alteram com DNase todo o DNA daquela célula e aí o nosso próprio organismo, nosso próprio sistema imunológico não consegue reconhecer mais aquela célula como a bactéria. E a febre reumática, então, ela vai atuando em vários órgãos, fazendo até com que chegue à morte. Então, nós temos aqui algumas figuras, né, mostrando nas faringite, na otite, na sinusite, otite, celulite, algumas figuras que vão mostrar a escarlatina, que vão mostrar a ação do Streptococcus pyogenes. E aqui nós temos um quadro da febre reumática, onde vai ocorrendo deformação, né, das articulações, e essas deformações não ficam só nos ossos, elas vão para dentro do organismo e principalmente no coração. Streptococcus beta-hemolíticos do grupo B. Nós temos o Streptococcus agalacti, que faz parte também da microbiota anfibiótica, do sistema trato gênito-urinário, e tem como fator de virulência as hemolisinas e o fator CAMP. O fator CAMP é um fator que ativa a IgG e IgM e causa lise nos fagócitos. Então, é um fator de virulência muito importante. Quais são as doenças que os Streptococcus agalacti vão produzir? Meningite neonatal, sepse neonatal, endocardite e osteomielite. Como o Streptococcus é parte da microbiota do trato gênito-urinário, durante o parto, um parto normal de uma mulher com esse tipo de infecção, aonde as bactérias se tornaram patogênicas, a criança no parto normal pode ser contaminada, vindo a ter a meningite neonatal e a sepse neonatal. Nós chamamos de sepse quando vários órgãos são afetados pela mesma doença. Entre os estreptococcus alfa-hemolíticos,
nós temos o Streptococcus viridium, que faz parte do trato gastrointestinal e urogenital da espécie humana. Porém, quando está presente como patógeno, ele pode causar abscessos dentários. Esses abscessos podem estar se transformando em faringite e essa faringite, se não for curada, pode se tornar uma endocardite, fazendo com que haja uma piora muito acentuada no quadro desse paciente. E o Streptococcus pneumoniae é o Streptococcus que possui cápsula, adesinas, quer dizer, ele possui substâncias que vão fazer com que ele venha aderir nas células da faringe e do epitélio respiratório. Ele vai possuir pneumolisinas, que são proteínas que desestabilizam as membranas das células humanas. Eles desativam todo o complemento de defesa. Também possuem protease de IgA. É uma proteína que inativa os anticorpos que estão presentes na mucosa, para que eles possam então penetrar. Possui peróxido de hidrogênio, que vai estar fazendo também danos nas nossas células, e fosforilicolina, que se liga aos receptores da célula do hospedeiro, permitindo ao pneumococo entrar nela e escapar do sistema imune do ser humano. Os seus fatores de virulências, então, são esses que nós já falamos. E quais são as doenças? Bom, pneumonia, principalmente pneumonia de adulto, broncopneumonia, meningite, mas meningite streptocócica, que não é uma meningite que se haja ao contágio, septicemia, quando vários órgãos são tomados, sinusite, otite média, osteomielite, úlcera corneal, artrite séptica, endocardite e até mesmo abscesso cerebral. Então, ficamos por aqui nos nossos streptococcus e até a próxima aula. Em breve estaremos juntos.